Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje recebemos o coordenador de Recursos Naturais do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Gertjan Bickmann. Obrigada pela presença, Gertjan. Da mesma forma, muito grato, né, por essa oportunidade. Vamos conversar daqui a pouco sobre desertificação. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. A desertificação é um problema mundial que causa prejuízos ao ambiente, à economia e à sociedade. Eu converso sobre o assunto com o coordenador de Recursos Naturais do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Gertjan Bickmann. Gertjan, então vamos começar explicando o que é a desertificação. Bem, a desertificação, pela definição das Nações Unidas e da Convenção de Combate à Desertificação, é que trata-se de um fenômeno, né, que tem suas causas naturais, né, variações climáticas, mas, sobretudo, as ações antrópicas, ou seja, as atividades humanas, né, que impactam o meio, né, e o ambiente como um todo. Também, na definição de degradação ambiental propriamente dito, né, agrega-se ainda o fato de que os solos, quando afetados, perdem a sua capacidade em termos de produção, né, e perdem nutrientes e a produtividade de produção como um todo, né? Então, isso é o que engloba essencialmente a definição das Nações Unidas. Então, não é um processo totalmente natural? Não, porque tem uma participação de atividades humanas extremamente importante, né? Ou seja, no manejo não adequado, né, do meio e principalmente no trato do solo, né? Então, há sempre uma preocupação muito grande, né, no sentido de se garantir a melhor e as mais adequadas práticas, né, na utilização e no manejo do solo como um todo. Foi assim que surgiram os desertos que nós temos hoje? Bom, isso já faz parte, né, da própria constituição, digamos assim, de biomas, né, do planeta, né, porque pela definição novamente, né, da convenção, a desertificação ocorre em regiões áridas, semiáridas e no subúmido seco, né? Então, há um padrão também de como se classificar essas áreas especificamente, né? Isso tem a ver, né, com o potencial de evaporação dessas áreas, né, e também da precipitação total que se observa nessas regiões. Os desertos estão fora desse tipo de análise, ainda que tenham também precipitações ocasionais, mas estão no âmbito do hiperárido, e é para isso que a Convenção não enfoca sua atenção especificamente. Os desertos existem, sempre vão existir e têm sua dinâmica própria. E, né, todos os biomas podem sofrer desertificação? Certamente, principalmente agora que nós temos Bom, as atividades humanas, novamente, são extremamente importantes, né, e hoje em dia já significam um fator importante, né, na transformação do cenário, né, e do panorama do meio, né? Então, todos os fenômenos que estão aí associados, né, naturais, né, ou de clima, podem ser afetados, né, por esse tipo de atividades. O que acontece nessas áreas? Não é possível viver mais nelas, é isso? Não, certamente que é possível, né, porque essas áreas nós as temos aqui no Brasil. O semiárido é importante, né, na região nordeste do Brasil, afeta 11 estados, né, e existe uma população expressiva lá e que tem uma atividade produtiva extremamente importante, né? Então, isso significa também que há uma capacidade de adaptação, né, a esse tipo de circunstâncias, né? Mas atualmente nós também vivenciamos situações desse tipo em outras partes do país, né? Que ainda que não estejam no semiárido, também sofrem processos de degradação, né, do meio e que são associados à desertificação. Você pode me dar um exemplo de algum lugar? No Rio Grande do Sul existe, na região de Alegrete, por exemplo, há um fenômeno
bastante importante, né, que é associado, tem as consequências são virtualmente as mesmas, né, em termos de desertificação, mas lá se chama arenização. Mas isso talvez muito mais motivado por essa classificação que eu mencionei, né, de árido, semiárido e subúmido seco. Né? Então, essas condições meteorológicas, digamos assim, da região sul, não necessariamente, né, definiriam, segundo a definição das Nações Unidas, né, ou caracterizariam como sendo desertificação propriamente dito. É uma situação que acontece há muitos anos, né, que começou a ter uma mobilização por parte da ONU, mais ou menos na década de 60, principalmente por conta da situação da África. Mas Exatamente, quando é que o tema foi considerado um problema mundial? Bom, e quando ele passou a ser realmente de importância relevante, né, isso foi bem evidenciado durante a Rio 92. Né? Então, quando da própria elaboração da Agenda 21, né? E há um capítulo específico sobre combate à desertificação, que é o capítulo 18, totalmente, 12, totalmente, 18 é o de recursos hídricos, né? Mas o capítulo 12 é inteiramente dedicado, né, à desertificação. E nessa ocasião também, os países passaram a subscrever, por assim dizer, né, o seu apoio a essa convenção. Hoje em dia, temos mais de 190 países, né, que firmaram a convenção. Então, todos estão irmanados nesse mesmo esforço. Você falou em degradação de terras. Quais são os fatores que agravam essa degradação? Bem, as práticas não adequadas, por exemplo, na agricultura, né, no próprio manejo, no trato, né, do solo, a própria mecanização, o sobrepastoreio, né, também são fatores, mas também a própria erosão hídrica, né, que é um fenômeno natural, ou a erosão eólica, né, tudo isso representa uma pressão sobre o solo. Claro que é possível também reverter esse processo, né? Há também métodos e técnicas, né, e tecnologias que permitem, né, retomar, né, a situação anterior, ou então utilizar, né, o solo ou o ambiente de uma maneira adequada, né, e que garanta sustentabilidade, né, aos processos de produção. Que tipo de tecnologia, por exemplo? Por exemplo, em relação ao solo propriamente dito, a degradação de solos, né, o Brasil pratica atualmente o plantio direto, né? Então é um dos precursores, né, e que mais utiliza esse tipo de técnica, né, que se resume, né, na manutenção da cobertura vegetal, né, que é derivada das diversas colheitas, né, ou diversas safras. Essa massa é mantida sobre o solo. Isso implica numa melhor absorção da umidade em função da pluviosidade ou das chuvas, né? Infiltra melhor, não processa ou não provoca erosão propriamente dito, né? Ou diminui isso. Também a incidência da energia solar é diminuída porque representa uma cobertura, né? E é matéria orgânica. Então tudo isso, né, faz parte, né, do organismo que é o solo. E, obviamente, dessa maneira, né, se pode possibilitar, né, um melhor rendimento, né, tanto quanto a fertilidade e aporte, né, de nutrientes ao solo. E isso promove a vida. E essa é a sustentabilidade, de novo, né, necessária para os plantios, né, de outras culturas, e também a sustentabilidade, né, dos processos de produção. Além dos impactos ambientais, quais são os prejuízos no campo econômico e social? Bem, o que nós temos atualmente, né, e principalmente na África se nota isso, são os refugiados ambientais. Então, quando são acometidos ou quando essas comunidades ou populações são afetadas de uma maneira extremamente drástica, então isso promove o próprio movimento dessas massas, né, e que vão, obviamente, para os centros urbanos, e o que necessariamente resulta em pressão, né, sobre os serviços urbanos, né, e também
representa uma degradação na qualidade de vida, né, dessas pessoas, né, porque, em geral, elas têm um mínimo de sustentabilidade, né, nos locais onde estão, e se locomovem para outros centros, em geral, não têm os meios também para serem absorvidos dentro dos processos que estão associados a centros urbanos, né, em termos de prestação de serviços, por exemplo. Né? Então, o êxodo rural, por exemplo, é um impacto importante. Guedes, vamos falar um pouco mais do Brasil. Qual é a situação do país hoje? Bem, no trabalho que está se fazendo, em termos de... já temos um plano nacional de combate à desertificação. Isso está sendo conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, né, e a diretoria específica, né, de combate à desertificação. Também está se elaborando os planos de ação estaduais de combate à desertificação nos 11 estados, né, da região, né, do semiárido. E também já existem planos municipais, né, de combate à desertificação. Pelo menos temos um desses, que é na região de Irauçuba, no Ceará. Né? Então, isso já permite, né, pelo menos, vislumbrar, né, que há um interesse nos 3 níveis de governo, né, em relação a essa problemática, a esse fenômeno. Né? E que, obviamente, pode vir a orientar políticas públicas especificamente orientadas para as intervenções físicas, né, de controle e de recuperação das áreas que estão em processo de desertificação. Já foram mapeadas também as áreas suscetíveis à desertificação na região como um todo. Então, isso já é um passo extremamente importante, né, na identificação de onde a vulnerabilidade principal acontece, né, e riscos, obviamente, associados, e onde, então, as inversões ou as intervenções podem ser mais focadas. E hoje, né, no Brasil, qual é a região que mais sofre com a desertificação? Nós temos reconhecidamente quatro núcleos importantes, né, de desertificação. Um deles é lá em Irauçuba, né, também na região do entorno, também sofre problemas críticos dessa ordem. Também em Cabrobó, no estado de Pernambuco e vizinhanças com Bahia, né, na região do Seridó, né, do Rio Grande do Norte, né, também, mas com Paraíba, no Seridó paraibano e do Rio Grande do Norte, e também em Gilboés. Gilboés é no sul do Piauí, que são considerados os núcleos, digamos assim, de desertificação. Mas já existem ações, né, governamentais também em ação, né, e a própria cooperação internacional, né, também está envolvida nesses trabalhos, né, em termos de apoio, e há mobilizações locais também, da mesma forma. Né? As secas prolongadas em algumas regiões do Brasil agravam ainda mais a situação. Qual a relação entre a seca e a desertificação? Bem, a desertificação, como já comentamos, tem o componente climático, né, associado às ações humanas. Agora, em relação à seca, há diversas definições do que é seca. Né? Existe a seca meteorológica, né, que corresponde a um desvio significativo da precipitação média, né, anual, por exemplo. Né? Então, se está muito abaixo daquilo que historicamente tem sido verificado como sendo a média, né? Então temos uma anomalia e isso corresponderia a uma seca, né? Principalmente se ela for mais prolongada. Então, isso tem a ver em termos de quantidade e também como ela se distribui. Então, isso é a seca meteorológica. A seca agrícola, por exemplo, né, tem a ver com a disponibilidade de umidade no solo, né? Porque aí o solo funciona como armazenador, por assim dizer, né? Quais são os requerimentos hídricos, né, das culturas, né, aquilo que elas necessitam, né, para o seu desenvolvimento, né, e a precipitação propriamente dita outra vez. Né? Então, isso estaria caracterizando uma seca agrícola. Há também a seca hidrológica,
né, que corresponde à disponibilidade de água, né, nos mananciais, né, seja nos rios e nos reservatórios, né, e nos aquíferos, né. Então, se esses são deplecionados, né, ou se há uma diminuição na capacidade de armazenamento ou na disponibilidade de águas superficiais ou subterrâneas, temos a seca hidrológica. E há ainda a seca ecológica, né, que onde a produção primária é afetada por falta de chuva. Produção primária, nesse sentido, é a vegetação nativa, né, ou florestas, ou campos, né. Se esses entram em colapso, em função da falta de chuva, tem-se, então, uma seca ecológica, porque as funções naturais e serviços, né, de um ecossistema desse tipo estariam sendo afetados. E como é que a agricultura sustentável, então, pode contribuir para minimizar o problema? Bem, a agricultura sustentável é baseado nas práticas adequadas e também na garantia de suprimento, né, do insumo água, né? Então, quando comentei sobre os capítulos importantes da Agenda 21 e mencionando também a de recursos hídricos, é porque é um binômio não dissociável, né? Não se combate desertificação sem o componente água, né? Então, ele precisa ser importado como insumo de alguma maneira, ou melhora-se a produtividade hídrica de uma região, né? Então, tecnologias para isso também existem, né? Existe a colheita de água da chuva, por exemplo, né? Então, essa é uma forma. Existem as barragens subterrâneas, né? Então, são formas, né? Claro, existem os poços, né? Existe essa explotação também de essas aquíferos. Essas tecnologias, né, já estão sendo aplicadas nesses locais? Elas existem, né? Elas existem e principalmente na região Nordeste existe o programa 1 milhão de cisternas, né? Que também está em implantação e já existe o que se chama agora a segunda água. Então, a primeira cisterna é para abastecimento doméstico direto, né? E a segunda já é para garantir uma utilização dessa água para produção de hortaliças, por exemplo, ou de uma horta caseira, né? E as pesquisas sobre mudanças climáticas, elas também, de que forma que elas podem contribuir para isso? Elas são extremamente importantes, né? Principalmente, né, nos relatórios, né, que são elaborados e apresentados pelo painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas da Organização Mundial de Meteorologia, né, que também aponta diversos cenários, né, de mudanças na distribuição de temperaturas, por exemplo, por efeito, né, das emissões de CO2, né, que atualmente temos em grande quantidade, né? Que esse é um dos complicadores atualmente. Então, há uma série de simulações, né, de cenários para diversos graus de aumento de temperatura. Bom, com isso, há uma redistribuição, de novo, da pluviosidade, né, em termos geográficos. Ou seja, a temperatura afeta diretamente esse tipo de processo, né? Havendo uma redistribuição da chuva, do ponto de vista geográfico e também no tempo, né, isso afeta, obviamente, de novo, os sistemas todos, né, de produção, seja os de produção de hidroenergia, né, ou então na própria agricultura, né? Então, aí necessariamente tem que se ter agricultura irrigada, né? Bom, e tudo aquilo que depende diretamente, né, da água. A previsão da existência de alguma área em que no futuro não poderá ser mais habitada? O que aponta nessa redistribuição, né, da disponibilidade dos recursos hídricos, né, é que algumas regiões vão ser mais privilegiadas do que outras, né? Mas aí também, claro, baseado em cenários desse tipo, né, deve-se planejar exatamente esse futuro, né? Como se adaptar a esse tipo de situação. Então, com tecnologias adequadas, né, também, novamente, é possível, né, se adaptar às situações. Obviamente que é muito mais desejável não chegar a esse tipo de situação crítica, né, mas existem os meios que, obviamente, precisam ser mais incentivados e principalmente adotados, né, para que se possa conviver de forma adequada com isso. Realmente, planejamento nesse sentido é extremamente importante, né, porque pode afetar toda a infraestrutura, inclusive, né, de suprimento de água, né? E a sociedade, ela tem consciência do que está acontecendo?
Certamente, né, também principalmente nesses planos todos, há o envolvimento também da sociedade civil organizada, né, seja por ONGs ou por movimentos, e de qualquer maneira a própria imprensa e a comunicação é extremamente importante nesse aspecto, né, no sentido de veicular né, essas mensagens e a própria preocupação diante desse tema. Então, há, sim, uma percepção, né, e isso é extremamente importante, né, para os próprios tomadores de decisão, para que